Pode ser que você tenha sido um dia um baixinho, pode ser que você ainda seja um altinho, ou nada disso faça sentido para você. Mas o fato é que Xuxa Meneghel foi, é e continuará sendo um ícone no nosso país e no exterior. E para coroar todo esse triunfo, no ano em que a rainha completa 60 anos de idade, o Globoplay está disponibilizando o documentário sobre a vida dela. Xuxa, o documentário, disponível na plataforma, é um espetáculo para todas as idades. Para quem não conheceu, inclusive, toda essa trajetória da rainha, ela conta tudo, bastidores, relembra situações que nem mesmo ela tinha se dado conta de que tinha acontecido. Como muita gente já viu, situações tensas, situações muito felizes, nascimento de Sasha, mas em detalhes inéditos. Vale muito a pena ver. E a reportagem de Fuxico acompanhou a coletiva de imprensa de lançamento desse trabalho. São 5 episódios que serão lançados semanalmente a cada quinta-feira. Não perca. Mas antes disso, dá uma olhadinha aqui em tudo que a rainha falou, em todas as coisas que ela adiantou, desabafou, abriu o coração e principalmente mostrou o porquê tem esse título até hoje. Vem com a gente, vamos conferir? Eu queria dividir com a Sasha, queria mostrar para ela o Butiá, queria mostrar meu tio que está ainda lá, queria mostrar os lugares que eu andei e tudo. Foi bastante emocionante, mexeu muito comigo. Mas, sem dúvida nenhuma, um dos pontos que também para mim foi muito forte foi o fato de eu poder ver as pessoas, reencontrar as pessoas e ver a minha história através da visão delas, como o Boni, o Marcelo que fez o filme, a própria Marlene, que fazia tempo que eu não a via, todas as pessoas falando que trabalhavam comigo, algumas paquitas falaram, apenas 2 paquitas falaram, mas eu sei que tinha muita coisa ainda para ser vista e tal, e isso mexeu muito comigo, porque é diferente de você, quando você vive a tua história, você vê através dos teus olhos, através do que você está sentindo. Agora, saber a tua história através de pessoas que estavam perto de você é muito diferente, entendeu? Eu, até, por exemplo, o Ju, que apareceu, ele estava no momento dele, ele falando as coisas, parecia... É diferente você ver, entendeu? Por mais que você já conheça e saiba, mesmo ele estando comigo o tempo todo, ele falando as coisas, o que era importante para ele na minha história. Então é diferente, não sei se dá para você entender. Então eu revisitei a minha história através do olhar das pessoas. Eu acho que esse foi o ponto mais importante, fisicamente Santa Rosa, e emocionalmente esse lugar que eu consegui ver através do olhar das pessoas a minha história. Eu não sabia, por exemplo, que eu deixei de falar com o diretor, o Lynch, que fez o programa comigo lá nos Estados Unidos, e eu não deixei de falar, nós deixamos de nos falar, e eu não sabia o porquê. E eu fiquei sabendo, vendo o doc. E eu achei que ele nunca também me falou, quando ele foi me chamar para fazer o programa lá fora, eu não sabia o porquê, como ele me descobriu, como que ele viu. E eu fiquei sabendo no documentário, que foi o Michael Jackson que apresentou a ele. Isso para mim foi uma grande surpresa. Ele disse, você precisa conhecer a Xuxa. E ele falou, eu dificilmente falo o nome dela correto. E ele veio falando corretamente, foi ele que me apresentou ela. E eu não sabia disso. Então tem coisas que realmente para mim foram surpresas. E tanto o porquê dele não falar comigo, fiquei sabendo no comentário, e como, e porquê, quem me apresentou a ele, que foi o Michael, que eu não sabia. Eu acredito que sim, porque tem coisas do documentário que a gente não colocou, que eu falei que não estava lá. Primeiro, teve uma coisa que eu pedi para tirar e outras que eles não colocaram, que acharam não relevante colocar, e achavam que de repente poderia se chamar muito mais atenção do que qualquer outra coisa. Então realmente tem, e eu acho que sempre vai ter, né? Não tem como você colocar 60 anos numa pessoa, 40 anos de uma profissão em 5 episódios. Mas eu quero dizer para você que eu vi 2 vezes e eu achei assim bem compacto, não mudaria nada. Por mais que eu até gostaria de ver mais algumas coisas para ficar mais esclarecido, eu não mudaria nada. Foi um trabalho de pesquisa muito grande, um trabalho que eu vi
eu vi uma palavra que eu preciso dizer, que é muito respeito pela minha história. Por mais que não é um documentário, Xuxa, eu te amo, entendeu? Né? Tipo assim, pra mim, colocar lá nas alturas, tem puxada de orelha, tem eu vendo coisas que eu falava, nossa, que vergonha, como é que eu fiz isso, por que que eu fiz isso, como é que eu falava, como é que eu agia. Ou seja, não é para não botaram só o lado bom só, entendeu? Tanto de pessoas que trabalharam comigo, como o meu lado também. Então, eu achei bem bacana isso. Por isso que eu te digo, tiveram muito respeito, um trabalho de pesquisa muito grande da equipe toda. Quando terminou, eu falei assim, olhei para o Pedro, falei, Pedro, por favor, diga para todo mundo que está envolvido, muito obrigada. Eu vi a segunda vez, eu mandei palavras parecidas, por favor, não esqueça de falar para todo mundo, sabe? Todo mundo, eu vou falar para ele dizer muito obrigada por tudo, porque tem essa palavra junto, respeito, e eu me senti muito respeitada. Bacana isso, né? Eu curti muito. O que foi desagradável, eu já saí dali falando, por favor, Pedro, isso aí não põe, que eu falei ali na hora sem pensar, ou pensei, ou melhor, até pensei para falar ali, mas eu acho que nem todo mundo está preparado para ouvir as coisas que eu falei ali. Aí ele falou, não, tudo bem, eu já tinha pensado nisso, em tirar. Achei que você se excedeu, se abriu demais, fala muito, fala demais. E aí foi isso. Então acho que não tá no doc, mas tem coisas que realmente eu não precisava. Sem pressão para minha filha, eu tô com muita vontade de ser avó. E não vou pressionar, eu acho que ela tem que fazer no momento certo, mas eu queria muito que os meus netos tivessem a possibilidade de ver a minha história através do doc. E o documentário sendo feito pela Globoplay, que tinha toda a minha história, a Globo tinha 29 anos da minha história ali, tá mais do que certo, entendeu? Então não poderia ter sido feito por outro veículo, outra maneira, não tinha como, de outras mãos, não tinha como, sabe? Inclusive o filme Rainha também está na Globoplay, não estava e agora está na Globoplay, então eu acho assim, não tem como não ser. E eu estou muito relaxada com isso, de querer ver e querer que as pessoas vejam, as pessoas que me conhecem, que dizem que me conhecem, as pessoas que ainda não me conhecem, as pessoas que gostam de mim, as pessoas que não gostam de mim. E, acima de tudo, as pessoas que eu gostaria muito que me conhecessem. Aí entram essas pessoinhas, sabe? Eu acho que esse doc vai ser para guardar, para eu até chegar e dizer, olha, isso aqui foi um pouco do que a vovó viveu, entendeu? Então eu estou muito preparada para isso, sabe? Para ser chamada de vovó e para poder mostrar a minha história. Já pensou? Olha, em vez de mostrar em álbum de família ou em conversa, eu vou dizer, olha aqui, senta aqui, coisa pequena, gostosa, deliciosa da vovó, e vamos ver a história da vovó, entendeu? Sem pressão a Sasha mais uma vez, mas se você me perguntar, eu estou muito satisfeito porque eu já estou visualizando isso, já estou vendo isso, sabe? Eu vejo que eu me emocionei e vi que a Sasha se emocionou, e olha que a Sasha não viu o doc todo. Então, e ela já se emocionou em vendo as imagens dela nascendo, ela se emocionou vendo eu gravando em Santa Rosa, eu queria que a Sasha participasse de tudo, eu queria levar ela, eu levei ela para Coroa Grande, que eu queria que ela conhecesse os lugares onde eu cresci. Agora mesmo, eu passei aqui pela Lagoa, comecei a contar a história no carro, Sasha. A mamãe comprou um primeiro apartamento aqui na Lagoa, e comecei a contar, eu adoro contar essas histórias para ela. E imagina, em vez de contar, eu mostrar. Não é bacana? Então, eu acho que não te digo que seja o momento certo, é muita vontade de que essa pessoa que me ama e que eu amo tanto veja a minha história, sabe? E aí se esparrama, sabe? Vai para outros braços, para outras pessoas também na minha vida, como o Ju, como os meus netos que vão vir. Imagina o orgulho deles, né? Imagina. Até as coisas desagradáveis, por exemplo, eu já falei sobre os meus abusos, coisas que eu vivi desde os meus 3 anos de idade até os meus 13 anos de idade, mas eu remexendo isso, eu vi que depois dos 13 anos de idade, eu ainda continuei tendo, né? E só que eu via isso como quase uma coisa, beleza, eu era modelo, era normal passar por isso, eu era uma mulher, uma menina, mulher que as pessoas queriam naquele momento. Então eu comecei a me lembrar de coisas que eu falei, gente, eu não botei isso como minha caixinha de abuso, sabe? Então eu acho assim, para eu me tornar a pessoa que eu me tornei hoje, ter revivido essas coisas, ter remexido nisso,
me fortalece muito para ser a pessoa que eu sou hoje, não só a pessoa que as pessoas viram, sei lá, no show da Xuxa, no Chaparro, que dá lá na televisão, mas eu como pessoa, como ser humano, a ponto de chegar e dizer assim, quando eu me proponho a fazer uma campanha contra a exploração de crianças e adolescentes, eu só não estou vestindo a camisa, eu estou vestindo um macacão, eu sinto na pele, está tatuada em mim, está cravada em mim essa dor. Então, eu acredito que essas coisas que eu passei me fortaleceram para ser quem eu sou hoje. Mais as coisas ruins do que as coisas boas até, entendeu? Então, essa visita a esses lugares e essas situações me fizeram ser quem eu sou. Mas reviver isso é bem dolorido, viu? Dá um enjoozinho, dá uma vontade de dizer, não quero mais brincar disso. Eu gostaria de não fechar uma caixinha, botar isso no fundo do baú, no fundo do mar e esquecer. Mas é importante, porque cada vez que eu digo, não é que eu me liberto, eu mostro para essas pessoas que também viveram, ou convivem, ou estão vivendo situações parecidas, que elas não estão sozinhas. Isso é muito importante. Eu acho que ele está redondinho, não seria a palavra redondinho, ele está certo, ele está correto. Porque eu acho que um documentário não tem que ser passar a mão na minha cabeça, entendeu? Então mostraram coisas que para algumas pessoas poderia não ser legal, tipo, nossa, como é que ela deixou passar isso? Eu deixei porque é a minha história, tem que estar ali, entendeu? Mas o que eu te falei, de falas e coisas que eu fiz ou que aconteceram, foi coisas que talvez não seja o momento de eu falar, entendeu? Eu acho que vai chegar ainda um dia, um momento que eu venha dizer isso, mas eu acho que ainda não é esse momento, porque eu acho que daí as pessoas só falariam sobre isso, como por exemplo, as pessoas estão falando muito sobre o momento eu e Marlene, e o documentário não é só sobre isso, porque está falando de 40 anos de carreira, está falando da minha vida toda, ou seja, existem coisas muito importantes, tão importantes quanto, muito importante, até mais importante. Então eu acho que as pessoas não têm que se prender a uma coisa só. Eu acho que eles foram corretos quando eles decidiram tirar, porque senão vocês só falariam sobre isso. Mas um dia vocês vão saber, vão falar e vão saber também, porque o documentário só existe esse, mas quem sabe vai existir outras coisas onde eu tenho a oportunidade de falar. Obrigada. É como as pessoas veem, entendeu? Certas situações, porque na realidade eu falei, por exemplo, que eu fui uma pessoa assediada moralmente, eu tive abusos não só físicos, mas também abuso psicológico, eu fui abusada, tipo assim, abuso de confiança, abuso de poder foi usado em cima de mim, tá claro, tá nítido. E tem gente ainda na internet ou em outros lugares que ficam do lado do abusador e não do lado da vítima, que no caso seria quem viveu tudo isso, que não foi só eu, foram as paquitas, foram as pessoas que conviveram e viveram ao meu lado. Isso me choca. Então eu acho que eu fico chocada quando eu vejo que as pessoas ainda arrumam um jeito, sabe? De falar, mas isso é normal, ou isso é da pessoa, ou naquela época, sabe? Tudo bem, então se foi naquela época, agora nós estamos vivendo nessa época e a gente tem que dizer isso não pode mais, basta, você não pode ficar do lado do ladrão, entendeu? Do lado do malvado, tu tem que ficar do lado... hoje em dia as pessoas, se tem um mocinho e tem coisa, a gente torce mais pro cara que mata todo mundo, que faz as coisas erradas. Isso me choca, porque eu tento me colocar no lugar das pessoas vendo e ouvindo isso e falo, por que elas tiveram essa reação? Eu não teria essa reação, sabe? Eu não sei, talvez eu não tivesse a coragem de abraçar a pessoa, dizer tô contigo, ou tivesse essa oportunidade, possibilidade, mas eu não teria a coragem de ir em público e dizer que eu estou errada. Por que ela está falando isso agora? Ou como que ela é mal agradecida porque tudo que ela ganhou ou fez foi através de tudo que ela viveu? E não é por aí, entendeu? A gente tem altos e baixos, a gente tem erros, a gente tem que dizer que a gente errou, que a gente acertou, que a gente não vai fazer mais, sabe? Ficar do lado do lado ruim, não dá. Pra mim, eu sempre fui super Xuxa quanto baixa astral. Não funciona isso. Obrigado. Sei lá, de divertido, eu vi, por exemplo, assim, o Reinaldo, que fez o meu cenário, que fazia tempo que não falava com coisas, ele
sempre foi muito divertido e tiveram que cortar muitas coisas porque ele chegou a levar a coisa bem para comédia. E uma das coisas que todo mundo sabe que eu não me separo da Doralice, a Doralice estava em todas, em Santa Rosa, ela foi para tudo que é lugar. Então, quando eu vejo as cenas, eu já procuro a Doralice para ver como é que ela tá. Sabe? Então era engraçado porque o Doc tá lá, o documentário da Xuxa e Doralice, sabe? Ela tá em todas. Nos momentos bons, ruins, ela estava ali comigo, como agora. Então eu acho engraçado porque eu acabo procurando ela e me divirto. Eu não sei se vocês viram a entrevista do Fantástico, ela estava de barriga para cima, sabe, estremuchando as patinhas, engraçado. E eu fiquei querendo ouvir e ver a Renata, mas não tirei o olho dela. Então para mim chega a ser uma coisa engraçada. Eu que amo bicho, sabe, eu dividi esse momento bacana, muito bacana na minha vida, que é esse documentário, mas eu estou dividindo com a Doralice. Inclusive, acho que foram dos abusos e a conversa com a Marlene, que foi bastante difícil, porque na hora que o Pedro me falou que ia fazer, ele falou, a gente pode chamar todo mundo? Eu falei, pode, então, podemos chamar o Pelé, podemos chamar a Marlene, eu falei, deve. Mas depois que eu falei o deve, eu falei, aí eu repensei bastante, sabe? Mas eu acho assim, eu mudei bastante e eu queria ver essas mudanças, queria ouvir, entendeu? E foi um pouco decepcionante quando eu não senti isso, mas foi válido, foi muito válido. É engraçado que, por exemplo, se você me vê falando como ele botou, eu falando com o Pedro, falando eu com 20 e tantos anos, assim que eu tinha entrado na Globo, 24, comendo uma cenoura com ele de cabelo molhado, falando lá em Coroa Grande, e falando com ele, e hoje eu olho para aquela menina e falo, caramba, o que passava na cabeça dessa pessoa, sabe? E é engraçado isso, você se ver, sabe, tão diferente. Então, eu acho que o Doc fez isso, sabe? Quando eu já escrevi meus livros, né, memórias, é diferente porque tenho a minha cabeça agora, a minha visão, meu olhar. Ali não, eu vi imagens, eles pesquisaram, me mostraram arquivos e coisas, e eu fiquei um pouco chocada com essa grande diferença, sabe? Que realmente me colocaram na frente da televisão, era uma modelo, disse, você vai ser apresentadora, não sabia o que falar, o que fazer, sabe? Não sabia como agir, inclusive os maiores memes que tem hoje, eu falando coisas ridículas para as crianças, e eu peço desculpa a todas as crianças que cresceram comigo, eu não estava preparada, tá? Eu não estava, juro que eu não estava. Eu juro que eu não era assim tão do mal, mas imagina eu fazer 5 programas por dia, falava coisas como, nossa, eu acabei de ver um agora semana passada, eu falando para uma criança, você não entrou no cano, vai gorda, ai tadinha, comeu muita batata, olha que ridícula, cara, ridículo, como é que não me paravam, por que é que não falavam comigo, você não pode falar isso, olha, você é uma mulher, ela é uma criança, sei lá, então, quer dizer, é estranho, sabe, então essa coisa, eu ver aquela pessoa que não estava preparada e hoje vendo uma mulher madura e pedindo desculpa, mas não estou pedindo desculpa, vou pedir desculpa porque eu tenho que pedir, eu estou pedindo desculpa do fundo da minha alma para essas crianças, que realmente eu não sabia nem que eu ia virar um meme, eu era um meme ambulante, eu era uma pessoa com muitos equívocos, que eu sei que todo mundo fazia isso na época, eu sei que era uma coisa, mas não era eu. Ninguém tinha o tempo que eu tinha na televisão, eu não fui preparada para estar ali, sabe? Então, e as pessoas faziam 5 programas por dia, 4 programas por dia, vão lá. E não cortavam as bobeiras que eu falava, e não era um programa ao vivo, e era ao vivaço, parece, sabe? Porque eu falava as maiores bobeiras e as maiores bobeiras iam. E eu sinto muito por ter... Agora essa semana eu vi um menino falando que no lugar dele, na casa dele, tinha pichação, tinha mosquito, tinha muito ladrão. Eu falei, onde é que você mora? O garoto falou, me fala porque eu não quero passar por lá. Gente, eu vejo falar, vamos lá, autoridade, vamos fazer alguma coisa para ajudar essa criança, esse lugar. Eu pedi o endereço para não passar por lá. É uma coisa, assim, fora do comum que fizeram comigo, que eu fiz com as crianças, sabe? Mas... por isso eu peço desculpa, sempre que vocês me derem a chance eu vou falar. Desculpa eternos baixinhos que cresceram comigo, porque eu não realmente... Tadinha. Dentro da Sasha, porque eles colocaram
imagens que deixa eu te contar, fizeram um auê na minha gravidez, né? E gravaram tudo. Tinha, se não me engano, tinha 18 ou 19 pessoas na sala de parto. E imagina eu lá, né? E as pessoas gravando tudo isso. Então eu não vi essas fitas, eu não vi tudo, não vi mesmo. E aí as pessoas do documentário tiveram acesso a essas câmeras que foram gravadas, acho que é um Matic na época, eram coisas antigas que até é difícil. E eles colocaram essas imagens, algumas das imagens, para eu e a Sasha e o João ver. E eu fiquei bastante chocada vendo aquilo que eu não tinha visto ainda, né? Ainda não vi, porque ainda não transformaram essas fitas todas em brutas, que eu não sei quantas horas tem, em algum material que eu pudesse ver. E eu explicando para a Sasha tudo que estava acontecendo com ela ali do lado, sabe? E a Sasha, mas você não tinha me contado isso? Eu falava, pois é, nem eu sabia que estava acontecendo aquilo ali. Então, quer dizer, foi uma surpresa também para mim, foi uma coisa muito emocionante eu poder, tudo que eu já tinha falado para a Sasha, poder mostrar, entendeu? E engraçado que tem o Lu falando, o Luciano, e ele viveu ali, mas ele conta uma outra coisa. Por isso que eu falei que é diferente a visão das pessoas. Ele fala, não, porque eu fiquei de longe, fazendo assim com a cabeça, vendo. E não, e aparece ele segurando minha mão do lado. Quer dizer, engraçado que fica na cabeça das pessoas uma coisa, o que vê a outra, sabe? Então foi muito bacana eu dizer tudo para ela, a minha visão, eu sentada naquele núcleo que eu estava vendo ali, né? E poder mostrar para ela aquilo ali, que foi gravado de um outro lado, de um outro ângulo. Para mim foi muito emocionante, viu? Chorei de novo, obviamente, me emocionei de novo. E ainda fiquei olhando para ela, daí o Pedro falou, que bom que deu tudo certo. Eu falei, deu, tá tudo certo, tá aqui. Então, isso é muito bacana, sabe? Foi bem forte para mim. Eu tenho certeza que foi quando eu comecei a fazer o XSPB. Que eu me preparei mais, sabe? Eu quis estudar mais, eu quis saber mais. Eu não sei, eu tive informações que eu acho que poucas pessoas aqui nessa sala sabem, sabe? Como lida a cabeça da criança através de pessoas que estudam, cientistas, neurocientistas. Então eles me explicaram, a criança de 0 a 3 anos, um menino e uma menina, depois de 3 a 6, o menino já vai para outro mundo, a menina para o outro, depois de 6 a 8, eles me explicaram tudo. Cérebro, como é que funciona, quantas cores, coisas que eu achei, nossa, por que não me contaram isso antes, né? Por que não me falaram disso tudo? Poderia ter passado tantas outras coisas mais bacanas, ou ter falado de outra maneira, ou ter agido de outra maneira. As músicas começaram a me dizer palavras que tem que estar na música, palavras que não é bom você dizer muito negativo, não pega isso não, sabe? Então fica só um não, sabe? O negativo para eles, então pega isso é melhor do que não pega isso não, sabe? O negativo fica muito forte. Então tem coisas assim tão básicas que eu não fui muito que preparada. E, por exemplo, hoje se fala muito de inclusão, e antigamente eu já fazia isso naturalmente, porque eu sentia vontade de falar com todas as crianças. Mas se eu tivesse estudado um pouquinho, tivesse me preparado, talvez eu tivesse ajudado muito mais, sabe? Ter tido um olhar mais carinhoso com as crianças, com deficiências e com umas necessidades que eu não passava, assim, às vezes despercebido, por mim e por todo mundo, né? Porque era um assunto que pouquíssimas pessoas falavam. As músicas, quando eu, por exemplo, coloquei o abecedário, queriam muito que eu fizesse aquela música. Eu disse, eu vou ficar com cara de tia, de professora. Eu falei, então só se eu fizer a língua dos sinais. Então, foi uma coisa naturalmente minha, mas se eu tivesse aprendido, se eu tivesse lido um pouquinho, se eu tivesse... Não tinha Google naquela época, imagina se tivesse Google, quanta coisa eu poderia ter feito. O XSPB eu tive que fazer muitas pesquisas para ver o que existia no mundo para criança, porque aqui não existia vídeos, né? Home videos para crianças e tal. E eu queria muito fazer aquilo, então eu tive que pelejar, comprar muitos vídeos lá de fora, estudar muito para ver o que eu poderia fazer, uma coisa parecida, ou que as crianças daqui do Brasil pudessem gostar. Errei, acertei, errei, tanto música como coisa visual. Então eu quero te dizer que eu aprendi demais, mas aprendi, se eu tivesse sentado e alguém tivesse me ensinado, eu acho que teria sido muito melhor, sabe? Eu fui aprendendo, fazendo, errando, fazendo, usando a minha intuição, usando a minha vontade. Pois quando eu virei mãe, eu comecei a ter uma outra visão ainda, comecei a olhar diferente as mães, os responsáveis, cada criança, as necessidades das crianças. Então,
O que eu posso te dizer é que acho que a virada de chave foi do XSPB, ou seja, depois que a Sasha nasceu, a Sasha já devia estar com uns 2 anos, então acho que a virada foi ser mãe, deixar de ser filha para ser mãe e olhar para as crianças com um olhar mais cuidadoso, que eu não tive naquela época. Antes eu brincava com elas e não pisa no meu pé que eu piso no teu, sabe? Não precisava, sabe? Podia até brincar, mas não precisava fazer ou falar daquele jeito ou agir daquela maneira. Eu acho que poderia ter sido mais suave, mais leve com algumas coisas. No doc a gente falou sobre uma das coisas bem pesadas, que foi o filme Amor Estranho Amor, né? Que o Marcelo ainda estava lá, Marcelo Ribeiro, para a gente poder conversar. E eu vi as pessoas fazendo faixas assim, venha ver o que Xuxa faz com seus baixinhos, aí vendendo o filme em locadoras, ir para alugar e tudo mais, e vender. E, na realidade, não foram apenas fake news. Eu acho que tinha uma pitada de tipo assim, se eu não falar mal dela, não vai ter espaço, que é o que muita gente costuma fazer ainda hoje em dia, né? Mas com um requinte de crueldade, porque sabia que isso iria mexer muito comigo, né? Machucar muito, porque eu, fora minha falta de experiência, minha falta de maturidade, as pessoas que também estavam comigo também não estavam acostumadas com isso, também não sabiam como lidar com isso. Tanto é que eu acho que fizeram a pior coisa, que foi chegar e dizer, não, vamos pagar para essa pessoa ficar com esse filme guardadinho e para não atrapalhar a vida dela. Se tivesse colocado a porcaria do filme desde aquela época para todo mundo ver, e não ia acontecer nada disso, porque as pessoas iam ver e dizer, não tem nada, né? É um filme, pronto, acabou e beleza, tal. Não, então todo mundo falava, e até hoje as pessoas querem falar desse filme. Olha só, eu fiz o filme com 17 para 18 anos, eu estou com 60 anos e até hoje as pessoas falam o tal do fake news, dizendo, olha, a Xuxa é pedófila, porque ela fez o filme, ou seja, o Rambo também matou um monte de gente, entendeu? Então, quer dizer, as pessoas não veem como ficção, as pessoas querem ver como aquilo é verdade, não veem a história do filme, que é uma menina que foi vendida por um prostíbulo para ser dada por um político, ou seja, a exploração sexual contra a criança, contra a adolescente, e que existe até hoje. E o filme foi baseado no ano de 1960 e pouco, ou 60, entre 50 e 60 anos, sei lá, 1950, e estava lá, e quase 60. Ou seja, desde aquela época as crianças eram exploradas e até hoje, né? Dito isso, eu vou falar que nosso ex-presidente falou que pintou um clima e ninguém mais fala sobre isso, e só eu fico falando sobre isso, que isso aí é um crime, não é um clima, e tá lá nesse filme e ninguém quer falar sobre isso. Pelo contrário, querem usar isso para me machucar. Então, o que eu posso te dizer, o que me machuca mesmo é a ignorância das pessoas, de ver o que é uma ficção, de ver o que é verdade. A verdade é que pintou um crime e não um clima, não pode ser assim. A verdade é que eu fiz sim esse filme, não posso negar que tiveram erros das pessoas que trabalharam comigo, que se tivesse deixado nada disso teria acontecido, como também outras coisas também aconteceram que as pessoas deixaram frouxo e deixaram que as pessoas falassem. Mas eu ainda sofro até hoje com isso, ou seja, fake news ou esses comentários ridículos, eu ainda sofro. Queria tanto que as pessoas vissem esse filme, queria tanto que as pessoas realmente soubessem que isso ainda existe, queria tanto que as pessoas lutassem comigo contra esses crimes, mas as pessoas acham que pintar um clima entre um velho e uma criança é normal. Quem sou eu então agora para dizer o contrário, não é mesmo?